Esta é a segunda mensagem do tema que começamos a tratar na semana passada, a oração sumo sacerdotal de Jesus. Essa oração se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17. Uma oração muito rica, uma oração muito reveladora, porque afinal é a oração que o próprio Filho de Deus faz ao Pai. Então imagine o Filho abrindo o seu coração ao Pai, num momento crucial da sua obra, porque momentos a seguir ele seria preso, seria levado ao Calvário, onde efetuaria a sua paixão, a sua morte histórica a favor do mundo. Então, naquele momento, Jesus faz aquela oração, a oração intercessória, a razão porque se diz oração sumo sacerdotal, porque ele ora como um intercessor, ele ora pelos discípulos que estavam ali imediatamente diante dele, e ele ora também por todos aqueles que haveriam de crer nele por intermédio da palavra apostólica. Por isso ele orava e orou também por você, orou por mim, ele orou pelo mundo, ele orou pelos homens. E como a oração ela é muito grande e complexa, nós separamos apenas o versículo 21 do capítulo 17 para extrairmos daqui 3 pontos importantes desta oração. Eu quero que você me acompanhe, capítulo 17, versículo 21. Quando orando, Jesus ora por nós e diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. As 3 partes desse texto são os 3 pontos que nós vamos tratar ou começamos a tratar. Semana passada falamos a fim de que todos sejam um. O desejo do Filho pela unidade, pela sua unidade, pela minha unidade, pela nossa unidade. Falamos muito sobre isso. Hoje nós queremos falar sobre a qualidade desta unidade. O que quer dizer a qualidade desta unidade? É que Jesus não ora apenas pela nossa unidade, para que sejam um, mas ele dá um modelo de unidade. Ele fala: assim como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então tem um modo e tem um tipo e uma natureza de unidade que o Senhor quer, que o Senhor deseja. E por último, na semana que vem, já no novo local, nós vamos falar a terceira parte, que é para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração ela é essencial. Essa oração nos ensina as verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo assim, queridos, porque nós vivemos num tempo, e embora eu fale isso já há bastante tempo, né, que eu vou dizer agora, mas não sei quantos já se deram conta desta verdade, já compreenderam a profundidade, a veracidade, e consegue então ter uma visão clara, que a gente vive num tempo em que mesmo os cristãos, ou sobretudo eles, os cristãos, não têm uma compreensão clara do Evangelho. Isso, como o Marcinho disse agora há pouco, vivemos num tempo muito crítico e numa crise em relação aos conceitos. Quando se fala, por exemplo, sobre salvação, as pessoas não sabem ao certo o que é salvação. Para elas, salvação é você ser livrado das chamas de um fogo e ir morar em cima de uma nuvem, no céu, ganhar uma coroa sobre a cabeça, um par de asas, um vestido branco, você fica lá a eternidade toda em cima da nuvem, sendo regido por Miguel, regendo com a batuta antiga, glória, glória, aleluia, pelas eternidades sem fim, enquanto os nossos irmãos, parentes e amigos lá queimando no lago de fogo e o capeta furando eles de baixo para cima, não é? Ou seja, se entende salvação assim, de um modo totalmente irresponsável, leviano, não porque as pessoas sejam isso, não, mas é o modo como lhes foi passado. É um olhar sobre verdades tão profundas, verdades tão orgânicas, mas que lhes foram passadas de maneira sem a compreensão da verdade conforme revelada na Escritura. Quando se fala de arrependimento, as pessoas não sabem o significado do arrependimento, infelizmente. Para arrependimento, eu falo, eu estou
triste, porque eu de fato, eu errei. Então eu quero parar de errar, estou arrependido. Aí a pessoa se arrependeu. Batismo, né? Elas entendem que basta entrar na água e o pastor jogou para baixo, subiu para cima, saiu molhado, está batizado. A pessoa leva aquela data de batismo a vida inteira. E nós estamos trabalhando ultimamente, sobretudo nos últimos 2 anos, lutando com essa igreja, lutando para que vocês, cada um, ganhe o entendimento da verdade. Confesso que não é fácil, porque existem muitas barreiras a serem vencidas, muitos conceitos a serem desconstruídos. Mas se você tiver uma boa intenção, uma boa vontade, e orar ao Pai Celestial, o Espírito Santo, com certeza Ele vai te mostrar, à luz da Escritura, cada uma dessas verdades que são verdades orgânicas. Nessa oração, Jesus, Ele vai trazendo algumas coisas muito importantes. A primeira, tratada da semana passada, fala sobre o desejo do Filho, de que nós sejamos um. Ora, Jesus não oraria ao Pai pedindo que nós fôssemos um, se isso não fosse um problema que atinge e afeta toda a humanidade em todos os tempos. Ele não pediria se nós não tivéssemos o problema da ruptura, porque a fim de que todos sejam um, ele vai falar de uma unidade, não somente uma unidade geográfica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma igreja sem nome, mas que eles se chamam de igreja local. Igreja em Brasília, igreja em Goiânia, igreja em tal lugar. A ideia foi boa a princípio, mas o grande erro dessa visão foi pensar que a unidade é uma unidade geográfica. Ele pensa, numa cidade só pode ter uma única igreja e, portanto, um único local de reuniões. Então não pode ter assembleia, batismo, presbiteriana, porque tudo seriam divisões. Então, desde que todos estivessem debaixo de um mesmo teto e debaixo de um mesmo governo presbiterial, estaria resolvido. Mas isso não é verdade, absolutamente. Porque a unidade que Jesus pede é a unidade em que mente, vontade e coração, sua alma, sua consciência, esteja totalmente de acordo e em harmonia com Deus. E observe, se o homem não estiver plenamente reconciliado com Deus, jamais ele poderá experimentar reconciliação com o seu próximo. Fale para mim aqui, numa boa, sem problema nenhum. Não é verdade que nós temos profunda dificuldade de relacionamentos? Pessoa chega a ser para nós problema. E isso desde uma relação conjugal, que teoricamente não deveria haver problemas, porque afinal são as pessoas mais íntimas uma da outra, o casal, né? E também tem um trato de viverem juntos, viverem um para o outro eternamente, né? Mesmo relação de pais e filhos, não é fácil. Quando então você estende para a parentela, sogra, sogro, genro, cunhado, cunhada, misericórdia, não é difícil? E quando nós estendemos ainda para a vizinhança, os vizinhos, colegas de trabalho, quando entramos no plano da igreja, misericórdia. Agora, observe algo, que muito mais do que esses contextos, né, de relacionamentos, ocorre que, quando se refere ao nosso próximo, em relação a nós sempre somos tendenciosos a, primeiro eu passo primeiro, eu ganho primeiro, o meu prato é o primeiro. Ou seja, nós até que olhamos o outro, mas o outro em outro plano, no segundo plano. Sempre nós somos tendenciosos a nos colocar como sendo o primeiro. Ou seja, jamais poderemos vencer esse grande problema, e talvez seja este o problema nosso, ou de todos os homens, por não conseguir alcançar essa unidade entre os irmãos,
Porque talvez precisamos primeiramente de ter uma reconciliação plena com Deus. Somente quando somos plenamente reconciliados com Deus, é que essa reconciliação e essa unidade nossa com Deus, ela alcança então os homens, o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado. E daí, de todos nós, Deus e nós, e também a criação, os animais, o ecossistema, tudo então se tornará por fim muito harmonioso. O pecado foi quem gerou essa cisão. Eu explicava semana passada como que se deu essa ruptura, quando então uma consciência maligna, caída, diabólica, nasceu no universo, no coração do querubim, e daí então ele passou a querer se promover em detrimento de Deus. Quando ele diz, eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono, me assentarei na extremidade norte e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui começa todo o problema. Entenda em nome de Jesus. Um dos conceitos a serem revistos é o conceito de pecado, é o conceito de mundo. Porque ficou fácil, né? Simplesmente criar um tanto de pecados sociais. Não pode comer isso, não pode provar aquilo, não pode tocar aquilo, não pode assistir aquilo, não pode se vestir dessa maneira. Aí a pessoa acha que está tudo bem, ao passo que o grande problema, o pecado, e esse é o pecado maior, né? O pecado de Lúcifer, dos anjos caídos, do homem no Éden, de todos os outros homens, de modo que é exatamente esse sentimento no coração de querer ser, não sendo. Esse querer ser é o ego, é o que vai gerar o egoísmo, é o que sempre vai nos colocar em detrimento a qualquer coisa, seja em detrimento a Deus, seja em detrimento ao nosso próximo. Enquanto esse ego não for destruído e ele não for substituído pelo Espírito de Cristo, jamais nós poderemos alcançar o objetivo do Evangelho, o objetivo da salvação, que é uma salvação em nós. De modo então, que Jesus ele ora para que nós sejamos, portanto, reintegrados nessa paz, nessa harmonia, nessa reconciliação, tendo nosso coração totalmente curado, né? Do ego, curado de qualquer tipo de sentimento que coloca Deus ou o outro numa relação de adversidade contra nós. Por isso que os dois grandes mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vejam que esses dois mandamentos, eles falam exatamente dos nossos relacionamentos para com Deus e para com o nosso próximo. O amor é a saída, o amor é a solução. Ocorre que quando Cristo ele ora, portanto, ele fala: Pai, essa unidade ela tem um modelo. Essa unidade pela qual eu oro, ela tem uma natureza, ela tem uma essência, ela tem uma qualidade. Não é meramente uma unidade geográfica, como eu disse agora há pouco, que algumas pessoas pensaram uma certa unidade geográfica. Não é uma unidade momentânea, em que durante o cantar de uma canção bonita, corpo e família, né? Somos corpo. Ou numa reunião do Partido Pão, em que nós estamos um pouco contritos, aí ficamos assim, pega na mão do seu irmão e tal, somos um, somos um, somos um. Diga para o seu irmão, nós somos um, somos um. Bem, isso é até bom fazer, eventualmente, não tem nenhum problema, nenhum pecado nisso. Mas nós não podemos pensar que o fazer isso em dado momento da reunião, isso implique necessariamente a unidade. A unidade, ela é muito mais do que uma mera expressão num dado momento. Jesus disse: Pai, eu oro para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Sejam eles em nós. Então, a unidade é a unidade do modo como o Pai é no Filho. E do modo como o Filho é no Pai. Temos que entender isso. Essa unidade tão necessária para todo o universo. E ela vai se cumprir na dispensação da plenitude dos tempos. Conforme diz Efésios capítulo 1, que o Senhor determinou um tempo em que todas as coisas nos céus e na terra hão de convergir para o Filho, que é o centro da vontade do Pai. Todas as coisas estarão plenamente harmonizadas e reconciliadas nele.
Agora, esta unidade ela já está prevista nessa oração, apresentando a unidade entre o Pai e o Filho como o modelo. E eu quero surpreender os irmãos essa noite, falando sobre essa unidade tão necessária. Porque quando você fala assim, olha, devemos ser um com Deus, devemos ser um com o irmão, assim como o Pai e o Filho são um, assim como és tu em mim e eu em ti. E nesse ponto, e eu leio bastante e procuro sempre estar lendo os comentários bíblicos, logo nós nos deparamos com aquele velho e grande problema, que logo vem à mente das pessoas o quê? Assim como és tu em mim e eu em ti, essa unidade, logo eles pensam na trindade. E aí começa o velho e antigo problema, a discussão acerca da trindade. Os cristãos estão sempre discutindo algum tema. Discutindo Marcos 16:15, 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo em água é necessário a salvação? Aí vão discutir. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, são três. Como podem três serem um? Como é que pode? São três deuses. Aí começa a discussão em torno de um tema. Aí nós percebemos que as pessoas tomam tanto de temas do ponto de vista meramente metódico, metodológico, para poder ficar pensando que a vida cristã seja a escolha correta do conceito. Quem defende o melhor conceito, quem tem o conceito melhor estabelecido, tem a verdade. Não, queridos. A verdade é algo que se experimenta no coração. Tudo o que acontece com o crente, com o homem, ocorre dentro do seu ser. Quando Jesus fala, Pai, como és tu em mim e eu em ti, logo ele não pode estar falando de trindade. Pelo menos nesse texto. Eu não estou aqui fazendo oposição à doutrina da trindade. Não, esquece isso. Estou apenas dizendo que quando ele diz, como és tu em mim e eu em ti, jamais poderia ele estar falando da trindade divina, uma vez que ele fala que ele deseja, que ele quer que todos nós sejamos integrados nesta unidade com o Pai e nesta unidade com o Filho. Então não pode ser trindade, porque você não vai ser colocado para fazer parte da trindade. Vai, não tem jeito, né? Então, que unidade é essa? É a grande pergunta. Em que consiste o Pai e o Filho serem um? É verdade que quando nós olhamos para a doutrina da trindade, nós sabemos muito pouco sobre trindade. Na verdade, nenhum homem até hoje sobre a terra foi capaz de falar da trindade em termos doutrinários e que chegasse a um consenso, chegasse a uma conclusão clara e elucidasse todas as dúvidas e dificuldades. Não, não é possível. Por isso que é um tema que não acaba nunca se esgota. Sempre haverá discussão em cima desse tema. Agora, da trindade se pode entender algo. Eu acredito que a Escritura, e Deus nos legou a revelação da trindade nas Escrituras, para nos ensinar algo. Não nos ensinar a debater esses temas, mas nos ensinar acerca de relacionamento e acerca da unidade. Porque quando o próprio Deus se coloca como Pai, Filho e Espírito, porque a Bíblia afirma categoricamente que o Pai é Deus, a Bíblia afirma categoricamente que o Filho é Deus, a Bíblia afirma categoricamente que o Espírito é Deus. Então, mas não vou discutir esses méritos com vocês. Eu quero que vocês apenas imaginem agora como que Deus, o Deus único, porque só há um Deus, não há dois, não há três, não há quatro, só há um único e verdadeiro Deus. Por que que ele se revela e se mostra a nós numa relação Pai, Filho e Espírito Santo? Se há um só Deus. Por quê? Senão que ele quer demonstrar que não existe manifestação de amor, que não existe experiência do amor, senão entre ou no meio de um relacionamento. Por exemplo, se o amor é algo tão importante, se o amor é o grande mandamento, como nós poderíamos amar se nós fôssemos sozinhos? Se uma pessoa sozinha, sem ter o outro, como ele poderia amar e como ele poderia ser amado? Agora, ocorre que o problema do pecado é que o homem, ele até deseja pelo amor, mas ele deseja ser amado.
E quando ele se propõe a amar, tem que ser do jeito dele. Mas o amor que ele quer receber tem que ser do jeito também que ele deseja ser amado. E aí começa uma briga para ser amado. Começa uma briga, porque o amor se transforma agora numa arma para que o outro me sirva. As pessoas se casam para serem servidas. As pessoas se relacionam para terem benefícios. Todo o problema dos relacionamentos está exatamente na dificuldade que o homem tem de se doar, de ser para o outro uma bênção, de ser para o outro um caminho, de ser para o outro um esteio, de ser para o outro um apoio, porque fica numa guerra, numa batalha de exigências. Eu querendo ser servido e o outro também querendo, na mesma proporção, ser servido. E aí as coisas ficam muito difíceis. E é nesse momento que Jesus fala: Pai, vamos mostrar para os homens que tipo de coração cada um deles precisa cultivar, precisa possuir, precisa buscar este coração. E aí o pai e o filho são colocados na oração como sendo eles um. E é nesse momento que nós podemos ver exatamente como que o pai, na Escritura, ele se apresenta e se revela como sendo o eterno, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o soberano, aquele que tem um plano estabelecido, aquele que tem toda uma obra a realizar, e que nessa realização ele precisa de um servo. Por isso o livro de Isaías vai apresentar o Messias como sendo o servo de Yahvé. E é neste momento então que nós vemos o filho, em contrapartida, diante do pai, diante do seu desejo, diante da sua vontade, diante do seu propósito, da sua soberania. O filho, está em Hebreus no capítulo 10, quando ele diz: Deus, aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Num rolo ou nos livros está escrito a meu respeito: preparas-me um corpo para que eu possa cumprir com toda a tua vontade. Aí nós vemos o filho, e esse filho agora se propõe a cumprir a vontade do Pai. Imagine você, Jesus sendo Deus, nós veremos daqui a pouco no livro de Filipenses, sendo Deus, ele simplesmente se coloca em amor a serviço do Pai. Quando o Pai precisou de alguém para cumprir e realizar a sua obra, lá estava o Filho. E olha a disposição do Filho: Deus, aqui estou para cumprir, para realizar a tua vontade. E isso em amor. Um coração que ama totalmente o Pai, e um coração que confia no Pai, e um coração que é pelo Pai. E isso é muito importante na compreensão da história de Deus com a sua criação, uma vez que nós sabemos que todo o problema dos seres criados consiste exatamente na queda do anjo caído, na queda dos homens, de não amar a Deus e de não ser por Deus, mas de querer construir o seu próprio reino. Então imagine só vocês, como que o filho, quando ele fala que ele é um com o Pai, ele não está usando um jargão: somos um. Legal, somos um. Não, o coração dele é um com o coração do Pai. Porque a vontade do filho é a vontade do Pai. Porque o desejo do filho é o desejo do Pai. Não é sem razão, quando nós olhamos para o próprio Cristo sobre a terra, por 3 vezes, quando ele esteve sobre a terra, o Pai dos céus declarou, alto e bom som: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Veja que o Pai, ele dizia acerca do seu filho, no cumprimento da sua obra, ele dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Veja que o próprio Pai está dando testemunho, dizendo: o filho é amado, ele é meu amado, é o objeto do meu amor, o filho é o meu eleito. Então observe que o Pai, mesmo tendo o filho voluntariamente posto a seu serviço, o Pai, ele trata o filho em amor. Já observou como que é difícil exercer liderança? Alguém já exerceu aqui liderança em casa, no trabalho, em algum lugar, em igreja? Como é difícil você exercer autoridade? Eu até há um tempo atrás criei um sloganzinho dizendo:
autoridade sem domínio. No reino de Deus, não existe autoridade dominadora. Autoridade como quem controla. Autoridade como quem manda. Infelizmente, tem até um texto mesmo lá no livro de Provérbios, não vou me recordar exatamente o lugar, mas que diz que quando a serva se torna senhora, ela agora traz consigo o espírito de servo para a senhora, para humilhar agora aqueles que estarão sob o seu comando. Como é difícil você exercer autoridade sobre o outro em amor, amando, sem impor, sem determinar, sem usar de violência contra o outro. Geralmente as pessoas que estão no comando sempre vão usar algum tipo de violência. Seja uma violência física, seja uma violência verbal, seja uma violência no sentido de impor que se faça tal ou qual serviço, com humilhações. Mas olhe para o pai e para o filho. O filho totalmente disposto a fazer a vontade do pai. Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. No momento da sua morte, ou momentos antes, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja o coração totalmente disposto a alcançar, a cumprir a vontade do Pai. E o Pai, em contrapartida, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Veja que aqui não há nenhuma hierarquia. Aqui há relacionamento. Então, quando Jesus estava, por ocasião do seu batismo, o batismo representando a sua morte, e, portanto, no momento em que se representava pelo batismo, a obra que ele veio realizar, que era o morrer pelos pecados da humanidade, que agradava o coração do Pai, o Pai testemunhou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. No outro momento, quando ele estava diante dos gregos, os gregos foram buscar por Jesus, porque Jesus tinha feito o grande maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Então os gregos ficaram deslumbrados com tal milagre que lhes chegaram ao ouvido. Eles não queriam conhecer quem é este homem que ressuscita os mortos depois de 4 dias de sepultado. Quando os gregos chegaram para ver Jesus, era o momento áureo do ministério de Cristo. Ele estava no auge, de tudo que ele fez, da sua fama, do seu sucesso. Não é o momento que então o ser do homem quer. Já imaginou Jesus? Olha, tem um pessoal querendo te ver aí fora. E quem é? Olha, Jesus, vou te falar, viu? Não são os judeus, não, nem os saduceus, são os gregos. Olha, os gregos querem te ver. Os gregos eram conhecidos, ou foram conhecidos como aqueles que fundaram a civilização humana. Eram os homens doutos em filosofia. Foi os que começaram a pensar o homem por excelência. Então, se eles, os gregos, vieram ver Jesus, então Jesus estava com tudo. E neste momento, quando Jesus se põe diante dos gregos, ele diz assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ou seja, ele fala da necessidade que se tem de morrer. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu não estou aqui para ser glorificado, mas eu estou aqui para glorificar o Pai. E a única maneira de dar frutos glorificando o Pai é como um grão de trigo morrendo. E ele diz em seguida: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Porque se você perder, você ganha. Se ganhar, você perde. E neste momento, novamente, o Pai dá o testemunho: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque ele dava testemunho exatamente da obra que ele veio realizar, que é esse morrer. Então, enquanto o filho está servindo ao pai, nessa obra de redenção, o pai está glorificando o filho. É uma relação de amor e obediência. De obediência e de amor. A última vez, quando ele estava no Monte Tabor, ele foi glorificado diante de Pedro, Tiago e João. Então, quando a glória da sua divindade se mostrou nesse corpo humano que ele tinha, naquele momento apareceu Moisés e Elias e diz que eles falavam com Jesus acerca da sua morte. Falando, portanto, acerca da morte, o Pai declarou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Então, quando nós olhamos para o pai e o filho nessa relação, o filho em completo amor e completa obediência, e o pai amando o filho a cada momento, nós vemos que quando o filho ressuscita e ele entra nos céus, o pai o recebe dizendo, Hebreus capítulo 1, dizendo: Deus, o teu trono permanece para sempre. Então, é essa unidade de ser um pelo outro em amor e em obediência. Essas duas palavras, amor e serviço, nessas duas palavras em que consiste a ideia de unidade. Sermos um com o outro, com Deus, é estar nesse espírito de amor e de serviço. Infelizmente, o cristianismo não ensina isso. E as pessoas também não querem ouvir isso. Elas querem uma mensagem que seja mais elaborada do ponto de vista dos desejos, da satisfação imediata, ou de uma teologia bem arranjada. Mas nós estamos aqui em busca desse coração do Pai, desse coração do Filho, que é um modelo de unidade, amor e serviço. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, por gentileza. Lucas 22, a partir do 24, diz assim, olha: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então entenda isso. Jesus está ali com Pedro, Tiago, João, quem mais? Tomé, Bartolomeu, Mateus, né? Mas que fosse Josué, Jailson, por causa dos nomes eu lembrar, Cádimo, Adriano, José Lírio, João Batista, vão imaginando 12. Eu quero ser um desses 12 com vocês. Isso é tão prático. Isso acontece no nosso dia a dia. A gente lê a Bíblia e fala, não acredito. Surgiu uma discussão entre os apóstolos de Cristo sobre qual seria o maior. Mas que tolice desses apóstolos. Mas isso acontece diariamente. Imagine nós aqui, todos aqui. Daqui a pouco as pessoas estão disputando. Elas não falam, eu quero ser o maior. Mas a disputa por um lugar que seja do melhor, ela acontece. Quantas vezes nós somos capazes de romper com alguém porque o nosso desejo não foi alcançado? Em nome de Jesus. Essa semana, tem umas 2 semanas que me vieram algumas coisas na cabeça. Algumas pessoas conversando comigo, eu fiquei assim pensando, profundamente pensativo. Eu falei, pastor, fulano saiu do ministério porque o trabalho dele não foi evidenciado. Outro disse, o fulano saiu porque você, com essa sua barba, a sua cara, assim, não sei, você não desenvolve amizade. Eu falei assim, mas que tipo de amizade você quer? Amizade, sair no final do culto com a gente para algum lugar, né? Abraçar a gente, sorrir com a gente e tal. Amizade, eu falei assim, como é que eu faria isso com 400 membros? Ter amizade com todo mundo, de sair com todo mundo, estar na casa de todo mundo, receber todo mundo. Como fazer isso? Eu falei, mas esse foi o motivo? Foi por isso que você não tem amizade com ele. Eu falei, é difícil. Se bem que eu sou uma pessoa acessível. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa acessível. Mas as pessoas não querem acessibilidade, elas querem... Por que o Alexandre conversa com o Jailson tanto? Eu vejo ele saindo no final do culto e não sai comigo. Bico feio. Ainda bem que você acha. Mas não é? Quer dizer, o que está nos movendo, afinal? Será que eu estou disputando um lugar com Josué? Ao lado de quem? Por quê? Onde é que está o nosso coração? Qual que é o nosso desejo? O que você procura, afinal? Mas veja só, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse para eles, Jesus disse para nós, Ele fala para você, ouça o Evangelho de Cristo.
os reis dos povos dominam sobre eles. Palavra de Jesus. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de quê? Benfeitores. Mas vós não sois assim. Diga para o seu irmão, você não é assim. Diga, nós não somos assim. Nada de autoridade com domínio sobre as pessoas. O reino de Deus é amor e serviço. Diga para o seu irmão, amor e serviço. Amor e serviço. Amor e serviço. A irmã Luzia veio aqui e disse, irmãos, vamos nos unir. Não falou? Vamos colaborar. É só uma questão, amor e serviço. O serviço será a coisa mais natural. Servir o outro, querer o bem do outro, contribuir, colaborar, somar. Será a coisa mais natural quando o amor estiver reinando no coração. Amor é altruísmo, é puro altruísmo, é entrega. Amor é doação constante. Jesus disse, o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Em outras palavras, olhe para o mundo. O reino de Deus não funciona como funciona o mundo. As leis do reino de Deus são diferentes das leis do reino do mundo. Não adianta nós querermos viver a vida da igreja com o espírito do mundo. Nós temos que nos abdicar completamente do espírito do mundo para nos revestirmos do espírito de Cristo. Nós temos que entender uma coisa, amados, quando Paulo fala aos Colossenses, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, ele falava a coisa mais certa que tem, e a nossa necessidade. Nós precisamos de uma nova consciência, de uma nova veste. Nova veste quer dizer uma virtude. Precisamos de um novo viver, de um novo pensar, de um novo olhar. O Evangelho nos convida a sermos nova criatura. Por isso Jesus disse que os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário. Como é que é no reino de Deus? Não, como é que é no reino dos homens? Os reis dominam. O rei e o povo. O rei domina, controla, manda. E os subordinados, os súditos do rei, servem ao rei? Serve. Mas serve em amor ou serve sob o cajado, a vara, o chicote? Porque tem que servir. E além de o povo estar sofrendo debaixo do cetro do rei, o povo tem que falar que ele é um benfeitor. A pessoa está lá no sofrimento, o governo vai dar uma cesta básica. Aí a pessoa fica eternamente grata. Ganhei uma cesta básica. O fulano é o nosso benfeitor. Trouxe energia. Não, gente, ele fez a obrigação dele. Dever. Mas os homens acham que é benfeitor. Porque existe uma relação. Um que é poderoso, o que é grande e o que é pequeno. Aí qualquer migalha, agora cria toda aquela. Eles falam, não, no reino de Cristo não é assim. Não tem essa relação. Como é que funciona? Versículo 25. 25, os reis dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. 26, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Vocês conseguem perceber isso aqui na relação entre o pai e o filho? Olha, aquele que entre vós é o maior seja como o menor. Sendo grande, seja o menor, se faça o menor, a serviço do outro, de modo que aquele
Como diz o versículo 27, no finalzinho, né? Ou 26. E aquele que dirige seja como o que serve. Nessa relação, o maior sendo como o menor, o que vai acontecer? Digamos, quem aqui quer ser o maior? Não, numa boa, tranquilo. Não, sem pegadinha. Quem quer ser o maior? Glória a Deus. 3, 4, 5, 6. Está aumentando. 7. Ser o maior. Para de humildade besta. Ser o maior. Quem quer ser o maior? Pronto. Todo mundo quer ser o maior. Pronto. Agora, a questão não é o querer ser o maior. É a compreensão e como se interpreta essa questão da grandeza. O que é ser grande? Se você olhar a grandeza de uma perspectiva do egoísmo, você vai querer ser servido. E você, na primeira oportunidade, vai oprimir, vai querer mandar, dominar, escravizar, tomar, usurpar. Mas se você ver que existe uma grandeza, porque Deus é grande. E essa grandeza, de tão grande, ela se faz servo. Porque o ser grande, na perspectiva de Deus, é servir. De modo que se eu quiser ser grande na perspectiva do reino de Deus, e olha que nós temos uma assertiva, versículo 27, né? Ou melhor, 26, quando ele fala, o maior entre vós. Então tem maior. O maior seja como que serve. Ah, é maior? Então você agora vai colocar toda a sua grandeza a serviço do menor. Aí o menor, sendo servido, se constrange. E se sente o quê? Não, se eu estou sendo servido, o Josué é o maior. Se ele é maior, ele vai colocar toda a grandeza a serviço. Aí ele vem me servir. Aí eu estou aqui sendo servido, eu me sinto o quê? O maior, porque ele está me servindo. Então essa grandeza que me faz maior, me põe a serviço dele. Aí nós temos agora um amor e serviço recíprocos. Quando todos estiverem amando e servindo, amando e servindo, amando e servindo, amando e servindo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Isso nos remete, vamos a um texto, eu vou encerrar com esse texto, ao livro de Filipenses, capítulo 2. Desculpe-me, volta um pouquinho lá em Lucas 22, só para eu encerrar o raciocínio aqui. Antes de ir para Filipenses. Mas marque Filipenses 2 aí na sua Bíblia. Não desmarca não, tá? E em Lucas 22, portanto, continuando. Versículo 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não. Qual é maior? O que está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Lógico, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Agora você imagine Cristo se colocar como servo. E agora esse Cristo de Deus, porque se eu fosse o Cristo de Deus encarnado, o que ia acontecer? Se eu fosse o Filho de Deus encarnado, o Cristo de Deus, eu seria manso e humilde de coração. Eu era ele. Agora, se ele fosse eu, agora você imagine só o Cristo de Deus descer e agora ele cingir os seus lombos com uma toalha e se pôr agora a lavar os pés dos discípulos, porque eles estavam caminhando, chegará ao cenáculo onde comeriam a ceia. E geralmente, naquele tempo, nas casas haviam escravos. E quando alguém recebia pessoas em sua casa, sempre tinha o escravo dos escravos. Ou seja, não era um escravo comum, era o escravo que era mandado pelos outros escravos. Imagine, esse escravo dos escravos vinha e trazia água e lavava os pés da poeira, do caminho, os pés que estavam cansados, para trazer descanso. E aí, quando os discípulos começaram a brigar e discutir entre eles quem era o maior, eles queriam saber quem é que, chegando na casa onde iremos partir o pão, ou comer a Páscoa do Senhor, quem é que vai fazer esse papel? Porque a casa nos foi emprestada, e o dono deixou a casa sozinha para nós, não tem ninguém na casa, somente nós. Quem vai cumprir esse papel de lavar os pés do outro?
E aí eles discutindo quem era o maior. O problema todo era lavar o pé. Ninguém queria lavar o pé de ninguém. Não, o de Jesus até que dá para lavar. Agora o de vocês não. Né? Eu lavo o de Jesus, depois vocês vêm e lavam o meu. E pronto, está tudo resolvido. Mateus não queria, Marcos não queria, Lucas, Marcos, Pedro não queria, Tiago não queria. Discutindo entre si, Jesus ouvindo, falou essas palavras, cingiu os lombos com a toalha. Está em João capítulo 13 esse contexto. Jesus então se curva diante de Pedro para lavar os pés. Pedro dá um pulo. Não, meus pés não. Aí vem o orgulho. Agora há pouco ele não queria ser o servo para lavar os pés. Mas agora quando vê Cristo descendo, se humilhando, aí ele fala, não, meus pés não. Eu que tenho que lavar os seus pés. No de Cristo, né? Olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ter parte, ter comunhão nesse reino, é ter essa vida de amor e serviço recíproco, onde até o próprio Cristo se põe a lavar os nossos pés. Ele vai lavando de um, de outro. Imagine pegar o pé de Judas para lavar. Ele lavou os pés de Judas. Mas não lavou com ironia, para depois jogar na cara. Porque o homem é assim, ele faz algo hoje, amanhã ele joga na sua cara. Não, Cristo apenas queria dizer, Judas, presta atenção, abra seu olho, seu entendimento, veja como funcionam as coisas no reino do meu Pai. Jesus diz aqui no versículo 27, 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Esse é o reino que ele confia, com essas características. Em Filipenses capítulo 2, e eu vou encerrar com essa leitura, Paulo começa dizendo assim, no versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha a unidade por onde ela passa, pelo pensamento. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pastor, como pode ser isso? Versículo 3 ele fala, nada façais por partidarismo. Nunca tome partido. Nunca assuma partido de ninguém. Apenas seja em amor pelo outro. Naquilo que se pode fazer, naquilo que pode ser feito. Nada fazais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele passa a dar o maior exemplo de amor e serviço, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento que devemos ter no coração, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é a salvação operando em nós. Atenção, em nome de Jesus, não há salvação efetiva. Ouça bem essa frase. Não existe salvação efetiva sem que a pessoa que é o objeto da salvação seja afetado pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu costumo falar algo, e alguns têm ficado um pouco espantados, e eu vou continuar insistindo para o seu espanto acabar. Você vai assustando, aí vai acostumando, mas se põe a ler a palavra, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João, ouça Jesus dizer, e você vai chegar à mesma conclusão, porque é o ensinamento bíblico. Veja, não existe salvação sem salvação. Não existe salvação porque você disse que você acreditou que Jesus morreu por você. Cuidado, não estou dizendo que a morte de Cristo não salva o homem, não é isso que eu estou dizendo. A minha questão não é a morte de Cristo, a minha questão é, não há salvação, essa morte não opera em perdão, em misericórdia, em graça, em poder para te libertar do pecado, não opera em você simplesmente pelo fato de você falar, não, eu acredito.
O problema é que os crentes têm simplesmente uma ideia de que fé é o mesmo que consentir. Não, eu consinto. Eu consinto que Jesus morreu por mim. Amém. Então eu estou salvo? Para você entender, antigamente nós saímos pregando o evangelho, a pessoa ouvia, o falava assim, fale comigo assim, ó Senhor Jesus. A pessoa estranhava, ó Senhor Jesus. Salvo. Acabou de ser salvo. Acabou de ser salvo. Na ideia de que se tão somente falar o nome de Jesus, está salvo. Todo aquele que invocar será salvo. Invocou. Não, não invocou. Invocar é algo que vem da alma. O invocar é algo que é um grito que explode a partir do entendimento de quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, que eu preciso de um Salvador, e que Jesus se apresenta como esse Salvador, eu falo, Senhor Jesus, eu clamo por Ele, é um desejo de recebê-lo dentro de mim. Invocar não é falar, é algo forte. Em João Evangelho, no capítulo 6, Jesus ensina acerca da fé verdadeira, acerca do crer verdadeiro. Crer não é uma questão de acreditar. Jesus disse, olha, é o seguinte, a vida eterna consiste nisto, em que creiais naquele que por Deus foi enviado. Ele diz, o Pai tem uma obra, essa obra consiste em que você creia em mim. Tudo o que você precisa é crer em Jesus. Você precisa crer nele. Acreditar nele, não num sentido meramente de falar, não, eu concordo com a história. Mas Jesus vai explicar que esse crer implica receber. Lembram de João capítulo 1, versículo 12 e 13, quando diz, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, a todos os que receberam, isto é, a saber, os que creram. Crer é o mesmo que receber. Eu pergunto, você recebeu a Jesus? Pense um pouco nisso. Não é se você aceitou Jesus naquele sistema de apelo. Não. Eu aceito no sentido de consentir. Não, você recebeu. Recebi. E cadê? Digamos que eu pegue uma carta e envie para o Josué. Aí, Josué, você recebeu a carta? Recebi. Cadê? Não, está aqui. Eu recebi a carta. Você recebeu a Cristo? Diga. Amém. E cadê? Onde ele está? Você recebeu. Onde ele está? Vamos pensar nisso. Aí a resposta é, está no meu coração. Mas tudo bem, mas teria como você mostrá-lo? Ou é algo, é invisível, ninguém vê, ninguém sente? Isso não seria uma mera confissão verbal? A todos quantos o receberam, Jesus explica, receber é comer. Quem come o pão da vida, pega o pão e come. Quem já comeu um pãozinho aqui hoje? Pãozinho de sal. Quando você come, você mastiga. Aquele pão, ele entra para dentro do seu organismo. E ele passa por um processo em que todas as suas vitaminas, os seus nutrientes, são metabolizados no teu ser. E essas vitaminas, sais minerais, nutrientes do pão, agora vão pela sua corrente sanguínea e vão alimentando as células e vão te constituindo, vão se tornando força, energia, vigor, vida dentro de você. Quando a pessoa deixa de se alimentar, ela vai enfraquecendo. Vai ou não vai? E vai ficando muito fraca, a imunidade vai baixando, o cabelo vai ficando feio, a pele vai ficando feia, os olhos vão ficando, perdendo brilho, e a pessoa vai entrando para um processo de morte. Quando, todavia, ela come aquele alimento que ela recebeu para dentro de si, vai se tornando ela própria. O alimento se torna ela. Ela se torna um só com aquele alimento. Jesus disse, para ter vida eterna, tem que comer o pão da vida. Em seguida ele diz, mas não é um pão. Não pense num pão. O pão é a metáfora. Na verdade, eu quero me redizer acerca da minha carne e do meu sangue. Crer
é comer Cristo. Recebê-lo para dentro do teu ser. Ele próprio tem que entrar. E só entra comendo. Ó, carne e sangue. Isso se entende em várias civilizações antigas, tribais, que é o processo de antropofagia. Antigamente, quando algumas tribos, acabavam capturando um inimigo muito poderoso, muito grande, aí eles traziam preso aquele prisioneiro, e ali eles faziam um ritual de celebração da vitória sobre aquele inimigo, e aí eles então matavam aquele inimigo, e eles comiam a carne do inimigo. Mas não era o que eles praticavam, o canibalismo. Não, eles não comiam carne humana. Aquele era um ritual em que eles entendiam, eles pensavam que comendo a carne, bebendo o sangue daquele prisioneiro, todas as virtudes daquele prisioneiro passariam para dentro deles. Eles pensavam isso. Toda a capacidade, as habilidades daquele homem seriam transferidos para dentro deles. E eles então ficariam tão fortes e tão poderosos quanto aquele homem que eles receberam dentro de si. Quando Cristo disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele estava dizendo, olha, para ter comunhão comigo, para que você tenha o reino de Deus de fato, efetivo, dentro de você, e você vivendo o reino de Deus, você vai ter que me receber a mim. Como se come a carne e o sangue. A multidão se escandalizou. Não. Duro é esse discurso, ninguém pode ouvir isso. Esse homem está maluco, comer da carne e beber do sangue? Que loucura é esta? Em seguida Jesus fala, não, gente, vocês sempre com dificuldades de entender. Não é o pão, eu falei que é minha carne e meu sangue, mas não é minha carne e meu sangue, porque essa carne para nada aproveita. Eu me refiro às minhas palavras. Portanto, crer em Cristo é você receber para dentro de você as palavras dele. As minhas palavras são espírito e são vida. Quando você ouve Jesus falar, e aí para você ouvir Jesus falar, leia os evangelhos. Comece hoje. Aí você vai observar que muitas palavras que ele disse, você nunca as recebeu. Porque o que é receber? É tomar para si. É fazer essa palavra habitar o seu coração. Fazer essa palavra habitar a sua mente, as suas vontades. De maneira que em toda situação que você se deparar, você possa reagir de acordo com aquelas palavras em voz implantada. Aquela palavra. Fala a verdade. Quando nós nos deparamos com situações do dia a dia, fala a verdade. Você se lembra das palavras de Cristo? Espera aí. Nessa situação, quais são as palavras de Cristo para essa situação? Não, fala a verdade. Como é que é? Quando você está numa situação adversa, que alguém te ofende, alguém se opõe a você, o que é que você faz? Espera um pouquinho, rapidinho. Deixa eu só verificar. Com licença. Você foi agredido por uma pessoa verbalmente. Você fala, com licença, por gentileza, é porque eu estou numa situação complicada, você me agrediu verbalmente. Deixa eu só verificar como Jesus responderia a isso. É assim que você faz? Você nem lembra que Jesus um dia, nem lembra do Evangelho. Nós somos assim, você é assim, eu sou assim, todos são assim, em maior ou menor medida. Porque ninguém quer ser derrotado. Ninguém quer não ser. Nós queremos prevalecer. Jesus fala, olha, crer em mim não é simplesmente falar, eu acredito nele. Não, é receber. E receber é como quem recebe o pão, é como quem come carne e sangue, é como quem recebe suas palavras. Aí você tem que agora orar as palavras de Cristo. Orar cada palavra de Cristo. Comece com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu digo, não concordo. Os mansos serão desterrados. Os mansos serão massacrados. Os mansos perderão as suas terras. Ou não é assim? Para ganhar terras tem que ser forte. Pega um facão,
arma uma barraca num lote que não é seu, fica lá dentro, invade. Se alguém tentar tirar, você faz resistência, taca o facão para cima, você vai ganhar a terra. Bem-aventurados que têm facão para tomar a terra do outro, porque ganharão a terra. Não, estou mentindo. Meu tempo não é suficiente, mas em outra ocasião vou trazer para vocês, mas vocês podem ir adiantando. Leiam o Sermão do Diabo, de Machado de Assis. Não, calma, gente, por que estão estranhando? Machado de Assis é um escritor, um poeta. E ele então, lendo o Sermão da Montanha, Machado de Assis, ele achou interessante. Só que quando ele comparou o que Jesus disse com o que ele via na cristandade, ele falou, não, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque eu não consigo ver os cristãos reproduzindo essas mensagens, essa palavra. Bem-aventurados que choram? Não. Bem-aventurado o que faz o outro chorar. É tudo o oposto. Aí ele pensou, bem, se aqui é o sermão de Cristo, que coisa mais linda, então qualquer coisa diferente disso, ou contrário a isso, só pode ser o sermão do diabo. Aí ele falou assim, bem, então eu vou escrever o sermão do diabo, que pelo menos assim, cada qual vai poder saber qual sermão está crendo e recebendo. E aí ele escreveu o sermão do diabo. Ao diabo ele disse assim, o diabo subiu no Monte Corcovado, Rio de Janeiro, e se pôs a falar para os seus discípulos. Aí ele começa cada uma das bem-aventuranças de acordo com o império das trevas. Que texto maravilhoso de se ler. Porque aí seria bom você comparar, inclusive, o sermão de Cristo, a mensagem do Evangelho, com a mensagem do capeta. Para você poder sentir o confronto e a necessidade que nós temos de receber a Cristo, para sermos constituídos do Espírito de Cristo, da mente de Cristo, para que, sendo constituídos de Cristo, sejamos um com o Pai, um com o Filho e um com os muitos filhos de Deus. Para que todos sejam um, assim como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Essa unidade tão necessária só é possível mediante o receber o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?